Bom, ô Gani, saiu o dado do desemprego agora, PNAD, não é isso? Saiu. E aí, 7,6% no trimestre encerrado em outubro, é bom? É bom. Vamos lembrar, né, que o IBGE ele calcula um trimestre imóvel, então ele pega outubro, setembro e o mês de agosto. Contra aí setembro, agosto e julho. Então, no trimestre imóvel imediatamente anterior, estava 7,7%, caiu para 7,6% e houve um aumento da população ocupada, mais pessoas trabalhando. Porque às vezes cai a taxa de desemprego, mas porque as pessoas desistiram de procurar emprego ou optaram por não trabalhar. Aí elas não são consideradas desempregadas, mas não foi o caso. A população economicamente ativa se manteve praticamente estável e aumentou o número de empregados, o que é uma boa notícia, Colombo, puxado principalmente pelo segmento de transportes, né? Transporte, embalagens, correios, foi o que mais empregou nesse trimestre imóvel, o que aumentou mais o número de empregados, conversando com o dado do CAGED que a gente trouxe ontem também, que houve criação de empregos formais. Lembrando que o IBGE, dado de hoje, capta a informalidade, capta também quem é PJ, né? E o dado de ontem do CAGED só é para empregos formais, carteira assinada. E com esse dado contínuo, né, caminhando continuamente, mês a mês, a tendência é boa em tese, porque a gente está chegando no trimestre em que o mercado fica mais aquecido, com posto temporário, fim de ano, etc. e tal. Você pode ter um efeito sazonal no final de ano, né? Então a gente teve já agora Black Friday, aí em dezembro você tem o Natal, então tem contratações temporárias, e isso pode ter algum efeito sobre a taxa de desemprego. Agora, a queda ela tem ocorrido em magnitudes cada vez menores, o que é natural. Então, aquele ganho no mercado de trabalho ele vai ficar cada vez mais difícil. Então, é importante que haja reformas que afetem a produtividade, o ajuste fiscal, porque tudo isso acaba tendo uma melhora nas expectativas econômicas, e aí o empresário se sente mais confiante e continua esse processo de queda. Chega aquele momento que tem que fazer um ajuste fino, né? Exatamente, porque considerado uma taxa natural, né, de desemprego, que seria como se fosse, entre aspas, um desemprego zero, seria em torno de 4%, pleno emprego. Né? Porque você tem, naturalmente, sempre pessoas saindo do trabalho, outras buscando trabalho, isso é natural. Então, pleno emprego seria 4%, que é o que os Estados Unidos vive hoje. Muito bem. Vamos dar um pulinho de volta para as ruas da cidade de São Paulo, porque a Soraya Lauan tem informação sobre esse assunto também, informação que tem vínculo com o que a gente está conversando, né, Soraya? Exatamente, Colombo. Entre 2019 e 2022, o número de ocupados com o nível superior cresceu 15,5%. Só que, curiosamente, esses números foram puxados por cargos que não exigiam essa escolaridade, né? Não exigiam ali do empregador, então, que ele precisasse ter nível superior. Se a gente faz o recorte só do aumento, então, em cargos que não necessitam desse diploma, o crescimento ele é ainda maior, 21%. Destaque para algumas posições, como balconistas, 22,1%, e também comerciantes de lojas, 18,2%. O DIEESE traz alguns motivos para tentar justificar e explicar esses dados, né? Um deles é o aumento da escolarização no Brasil, fruto também da ampliação do acesso às universidades públicas e programas federais de financiamento do ensino privado, e isso principalmente a partir dos anos 2000. Só que percebe-se que é uma dificuldade, né, cotidianamente, das pessoas com diploma de nível superior de conseguir cargos para que específicos, né, de determinados cursos, compatível com essa escolaridade, devido aos problemas estruturais da própria economia brasileira, que apresenta crises recorrentes e também baixo crescimento, especialmente nos últimos anos. Além disso, outro destaque é que o mercado de trabalho não vem acompanhando a oferta de profissionais formados. E o setor de serviços, que é sempre o que principal, né, que puxa esses números, e também que se recuperou muito rapidamente depois da pandemia,
pandemia, normalmente não exige formação superior. Então, a explicação de especialistas do assunto, né, é que é uma demanda de mão de obra especializada, né, demandam menos essa mão de obra especializada, só que isso não significa que a formalização dessas pessoas seja descartada, né, não seja relevante, muito pelo contrário, eles conseguem e vão ter mais habilidades dentro, né, desse setor de serviço e, quem sabe, podem conseguir mudar de cargos. Os dados também, eu trago um destaque, o Diese diz que não devem servir como um desestímulo para pessoas de famílias de baixa renda, que sempre são as que têm mais dificuldades nesse sentido, né, que deixem de cursar níveis superiores, mas para a discussão da necessidade de dinamizar e também de adensar a economia brasileira para gerar postos de trabalho mais complexos. Além disso, as informações mostram a necessidade também de políticas públicas de financiamento para pessoas de baixa renda e que impulsionam o acesso delas a melhores universidades. Ok, Soraya Lawande, muito obrigada, viu, pelas informações, um bom trabalho para você. Deixa eu ouvir os nossos comentaristas a respeito dessa informação que a Soraya trouxe para a gente. Interessante, né? A ocupação de pessoas aumentou de 2019 para 2022, pessoas com ensino superior, mas nem todas as vagas foram ocupadas, levando-se em consideração a formação dessas pessoas. É momento de investir mais em ensino técnico? Quero ouvir vocês dois sobre isso, começando por você, Dávila. Com certeza, Lívia. Bom, a boa notícia é que sempre gerar emprego é uma ótima notícia para o mercado e principalmente para aqueles que buscam emprego. Mas essa história da qualificação alta de pessoas ocupando o cargo de baixa, vamos dizer, qualificação, é uma coisa que mostra duas tendências. Primeiro, a importância de investirmos no ensino médio, em ensino técnico e profissionalizante. Hoje, Lívia, nós temos 48% dos jovens que abandonam o ensino médio antes da conclusão. Por quê? Porque eles acham que não estão aprendendo nada de útil que possa se transformar num ativo profissional no futuro. Portanto, essa reforma do ensino médio, que esse governo está amelando a reforma por pressão do sindicalismo, precisa ser mantida. Isto é, aumentar escola de tempo integral, aumentar ensino técnico e profissionalizante. E segundo, como o Patá deu uma entrevista há pouco aqui na Jovem Pan, mostra que alguns empregos serão eliminados. Então, esses empregos de baixa qualificação, ao longo do tempo, vão desaparecer. E os empregos que vão ser criados é nessa indústria do conhecimento. Para ter conhecimento, as pessoas precisam estudar e não podem abandonar o ensino, como é o que vem acontecendo com frequência no Brasil. Bota. Eu não tenho uma explicação muito boa para essa estatística, né? O que eu sei é que no Brasil existe uma fetichização do ensino superior. Então, muitas vagas, muitos cargos que não têm necessidade nenhuma de ensino superior colocam como qualificação, como requisito necessário, o ensino superior, porque isso funciona como uma espécie de filtro para os candidatos. Isso é um tremendo erro, porque cria uma barreira desnecessária para pessoas que são inteligentes, competentes, produtivas e que poderiam muito bem estar exercendo a função.